Meninas, meninos, saudações! Vamos conversar um pouco sobre a Tailândia. Coloquei aqui um mapinha da Ásia para nós localizarmos a Tailândia e aqui mais especificamente na porção sudeste da Ásia, né, vizinha do Laos, vizinha de Mianmar e nas proximidades da China. A política tailandesa é instável, tendo duas forças políticas mais importantes na Tailândia nas últimas décadas. Uma são os militares e a outra são forças políticas que agora se encontram aglutinadas em relação a este empresário político importante tailandês, Thaksin Shinawatra. Os militares estão ligados a setores urbanos de renda média e estão na capital, principalmente nas maiores cidades. Já o Thaksin atua mais fortemente junto ao campesinato e às populações mais pobres tailandesas. A Tailândia é realmente um país de estrutura política instável, tendo em vista que de 1932 a 2020 houve 12 golpes de Estado e 7 tentativas. Entre esses golpes de Estado, em 2006, com a derrubada do Thaksin, e em 2014, com a derrubada da Ingluk. Veja que ela tem o mesmo sobrenome do Thaksin porque ela é sua irmã e foi derrubada também em um golpe de Estado em 2014 pelos militares, tá certo? De modo que a estrutura política tailandesa é, de fato, realmente, historicamente, ainda hoje, bastante instável. Em 2019 houve a primeira eleição depois da derrubada da Ingluk e com a formação de uma nova constituição que foi imposta pelos militares, validando então um regime monárquico, como já estava dado anteriormente, desde a década de 1930, né, mas com uma nova constituição que regula uma monarquia parlamentarista. Sendo uma monarquia parlamentarista, a eleição de um parlamento e esses parlamentares é que elegem o primeiro-ministro. E como está composto o parlamento tailandês a partir da eleição, a partir da Constituição pós-2014? Nós temos 500 deputados que são eleitos diretamente pela população. Mas nós encontramos 250 senadores que são indicados pelas Forças Armadas, que são indicados pelo Exército da Tailândia. E como é possível desde o parlamento se indicar o primeiro-ministro? Simples, basta ter metade mais um dos votos, 376 votos bastam para que se indique o primeiro-ministro. Mas, como 250 votos já são prévios, porque os militares indicam 250 senadores, é necessário então que se dispute 126 votos para que o candidato dos militares vença a eleição, como de fato aconteceu. Então isso é uma estrutura eletiva que respeita um trâmite democrático ou pelo menos todos os grupos que estão compostos politicamente na sociedade? Claro que não, há um privilégio aos militares. O outro grupo importante ligado ao Thaksin não tem maior representatividade. Outras peculiaridades. A monarquia é intocável. Nós temos a lei de lesa majestade. Quem critica o rei da Tailândia pode pegar uma pena de detenção que chega a 15 anos, apenas por se criticar o rei tailandês. Não é uma estrutura de fato democrática. Isso é evidenciado ainda mais pelo ocorrido com este cartunista, o Tar, que é um ativista pró-democracia na Tailândia, sendo ele pró-democracia em uma estrutura política nada democrática e com a lei de lesa majestade, ele se refugiou no Camboja, país vizinho. Adiantou? Não. Em 2019 ele foi sequestrado à luz do dia, no meio da rua e desapareceu. Tá certo? Desaparecido desde então. Notem, portanto, que as forças de segurança nada democráticas e transparentes da Tailândia podem pegar, né, as pessoas que são contrárias ao governo até mesmo fora do seu território. Para piorar a situação, a Tailândia acaba se envolvendo em tensões geopolíticas regionais. E que tensões são estas? Vejam na reportagem do Sputnik de 2017, Tailândia decide comprar submarinos chineses e irrita o Ocidente. As Forças Armadas da Tailândia são históricas compradoras de armas de países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, mas recentemente aumentou a influência chinesa sobre a Tailândia, tornando a Tailândia mais um ponto de tensões entre a China e o Ocidente. Esses submarinos ainda não foram adquiridos definitivamente, reportagem de 2017, vejam vocês. Agora, em 2020,
2020, o governo tailandês negociou com o governo chinês o adiamento da compra desses submarinos, supostamente por pressão da sociedade tailandesa, né, e tendo em vista a crise Covid-19. A pressão diz respeito a, em meio à crise econômica da crise Covid-19, o governo comprometer somas significativas de recursos para a compra de submarinos. Né? Então, não, daí a pressão da sociedade, tendo em vista a crise econômica, e o governo da Tailândia adiou esta compra. Mas esta é a versão oficial. Nós temos o pano de fundo, que são as tensões entre o Ocidente e a China, agora também através da Tailândia. E as tensões se manifestam de outras formas. Vejam nessa reportagem desse ano, China limitou o caudal do Mekong e originou seca em outros países. Aqui está o rio Mekong, que vai desaguar aqui no Vietnã. Tem foz no Vietnã, mas ele tem nascentes na China e passa pelo território da Tailândia. A China tem o alto curso do rio. Quem tem o alto curso tem o primeiro uso da água. A China tem uma demanda fantástica de energia elétrica. A construção de hidrelétricas no rio Mekong, no território chinês, compõe então lagos artificiais para regularizar a produção de energia elétrica. A retenção de água nos lagos artificiais das usinas hidrelétricas passou a disponibilizar menos água para o restante do curso do rio, gerando estas secas no médio e baixo curso, prejudicando o transporte, prejudicando a obtenção de água para irrigação, e principalmente a pesca, uma atividade bastante tradicional dessas populações, indispondo o governo chinês com estes outros governos do restante do curso do rio Mekong. E notem, portanto, a importância do Planalto do Tibete, né? Porque o Mekong, que, né, está envolto nesses problemas da China com os outros países, né, tem nascentes no Planalto do Tibete, da importância desta região para a China, o controle chinês desta região. Tudo bem? Como é que então a Tailândia chega a 2020? Com uma contradição muito forte. Há a crise Covid-19, mas do ponto de vista de saúde pública, a Tailândia é um dos casos de maior sucesso de contenção do vírus no mundo. Vejam os dados mais recentes que eu tenho, de 14 de agosto, havia 3.351 casos. Quantos casos nós já tivemos registrados no Brasil? Mais de 4 milhões. Na Tailândia, até 14 de agosto, 58 mortes. Vejam, não são 58 mil, não são 5.000, são 58 mortes até agora o meio de agosto e sem registro de contágio local. Então os dispositivos de saúde pública, a quarentena estabelecida na Tailândia foram muito eficientes para conter a difusão do vírus, mas a Tailândia tem 20% do seu PIB ligado ao turismo, é um país muito pobre e dependente do turismo internacional. Há uma expectativa de queda de 10% do PIB da Tailândia este ano. Qual vai ser o resultado disso tudo? Histórico de instabilidade, estrutura política que é pouco transparente, que é pouco legítima, inexpugnabilidade da monarquia à lei de lesa majestade, tensões geopolíticas com a China, rio Mekong, com a China com o Ocidente, a compra dos submarinos, e crise econômica, resultado da Covid-19, novos protestos de estudantes. Manifestação reúne 10 mil pessoas na Tailândia, segundo a reportagem do G1. Segundo a revista Exame, centenas de ativistas foram presos na manifestação. Então, novamente, há um país que tem um histórico de instabilidade, um país que tem uma estrutura política autoritária agora nas mãos dos militares, com uma estrutura política ligada à composição parlamentar, à eleição do parlamento, à indicação do primeiro-ministro, nada democrática, e todo este caldo de cultura agravado pela crise Covid-19, novas manifestações na Tailândia contra o governo e buscando reformas políticas, democratização. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje acerca da Tailândia. Eu espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver ainda algum problema, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.